Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Vamos lá? Hoje nós estamos vendo o nosso 25º dia e o tema que nós estamos trabalhando hoje, na nossa leitura, é transformado pela provação. O texto base está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Queridos, Deus tem um propósito para nós, por cada adversidade que passamos. Nenhuma das adversidades que passamos é por acaso. Em todas elas, Deus tem propósito nessas adversidades. Deus usa, é interessante, importante a gente aprender e entender isso. Deus usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. O nosso caráter ele era desenvolvido a partir das circunstâncias ou da maneira como nós aprendemos a reagir às adversidades da vida que nós passamos. As circunstâncias, essas adversidades da vida, ela serve para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. O plano é esse, é nos tornar semelhante a Jesus. Importante, que a gente viu no texto, que ninguém está imune do sofrimento. Ninguém está imune das derrotas, ninguém está imune dos problemas. A ser cristão, não é tu ter um certificado de garantia que te imuniza de qualquer problema. Não, ninguém está imune. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é importante nós aprendermos isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim: queridos amigos, não se assuste, nem se admire quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois isso não é coisa estranha, nem fora do comum para que lhe possa acontecer. 1 Pedro 4, 12. Então o próprio apóstolo ele já nos adverte, já nos assegura que os problemas serão normais. Amém? É no tempo da dor que nós aprendemos, no tempo da dor que é extraído de nós as orações mais sinceras ao Senhor. Então Deus usa esse tempo da dor, esse tempo de sofrimento, para tirar do nosso coração a verdadeira essência, a verdadeira busca, as lágrimas de arrependimento e de busca ao Senhor. Johnny Erickson, está ali no livro, ele fala assim: quando a vida é um mar de rosa, nós podemos parar um tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e até falando sobre ele. Mas é apenas quando nós sofremos é que nós conhecemos Jesus. Então, um tempo de mar de rosa a gente pode estudar, pode até falar, pode até saber quem ele é. Mas no tempo de sofrimento que a gente verdadeiramente conhece quem é o nosso Jesus. Fácil. Se nós olharmos na palavra, Deus ele poderia muito bem ter livrado José, ele poderia ter livrado José da prisão, ele poderia muito bem ter livrado Daniel das covas dos leões, poderia ter poupado Jeremias, ele poderia ter poupado até o próprio apóstolo Paulo de 3 naufrágios. Ele poderia ter evitado que aqueles 3 hebreus fossem jogados lá na fornalha ardente. Mas ele não fez isso. Cada um desses homens, partindo dessas experiências que eles tiveram, o que serviu? Eles ficaram mais próximos de Jesus. Nós sabemos em Romanos 8, 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a ideia é essa, é nos transformar à imagem de Cristo. Então ali, até no texto, o autor nos dá um estudo muito sobre esse Romanos 8, 28. Ele vai em cada frase e vai explicando cada frase, que às vezes ela é tão mal interpretada. A ideia central das aflições é tornar o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo.
Os problemas, as oportunidades, elas servem para edificação do nosso caráter. Lá em Romanos capítulo 5 diz assim: sabemos que as tribulações elas produzem paciência, e a paciência ela produz caráter. Amém? Queridos, nós partir desse estudo de hoje, que nós passamos a partir desse estudo a enxergar, a ver as nossas dificuldades, as aflições que passamos, simplesmente como uma oportunidade que nós temos de se aproximar do Senhor. Não podemos desistir ante as dificuldades, não podemos desistir ante os problemas, não podemos recuar ante os problemas. O que a gente precisa ter claro é que as dificuldades, os problemas, as tribulações, elas são temporárias. Temporárias. E a glória que está por vir, ela é eterna. Então que a partir desse prisma, cada um de nós possa enxergar de uma maneira diferente hoje as tribulações, aquilo que passamos, as dificuldades, e passamos a encarar isso como um fator de crescimento para a nossa vida espiritual. Para memorizar Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Confie em Deus, creia que Ele está fazendo o melhor para nossas vidas, para a tua vida, e prossiga. Amanhã a gente volta com o nosso 26º dia, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.